Muito bem, pessoal. Neste vídeo nós iremos comentar sobre Bootstrapping. É um método bem poderoso que pode ser usado em várias oportunidades aí da tua carreira. Então, veja bem, a nossa aula de confiabilidade, onde estaremos fazendo de Bootstrapping. Hoje é dia 18 e eu vou pegar e mostrar para você como realizar e também como interpretar. As referências aqui, ó, muita coisa da internet e também as minhas notas de aula de quando eu fiz probabilidade e estatística avançada. Então, veja bem, nesse programa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar para você, então, limpo tudo, e eu vou pegar e criar para você aqui uma população com média 200, com coeficiente de variação 0,2, ou seja, o sigma de 40, né, o desvio padrão de 40, e eu vou criar uma população log normal. E eu quero que você imagine o seguinte, que na verdade desta população eu só sei N valores. Então, N valores aqui, eu vou colocar 20, mas eu só quero N valores. Isso aqui você já fez no passado, e veja que eu vou plotar aqui uma PDF. Né? Então, ó, vamos colocar um return aqui, só para que a gente pare um pouquinho e entenda. Então, veja, eu tenho um ensaio, suponhamos um ensaio de resistência, tá? E aqui são os valores de resistência, aqui é a sua PDF, veja aqui, essa função em azul é a função imaginar a população infinita, e esses daqui são os 20 valores em barras, né, você está vendo, de frequência. Você está vendo aqui esses 20 valores que você gerou aqui e como eles estão colocados. Mas imagine que você, na verdade, você só tem essa informação, esses 20 valores, e você não sabe disso. Só que daí, o que é que você vai fazer se você tiver na dúvida se isso aqui, qual que é a média, qual que é o desvio padrão dessa tua função? E veja que Bootstrap você não necessariamente precisa saber a função. Isso é muito poderoso, ter uma ferramenta que você não precisa saber qual que é a função de distribuição. Então, vamos imaginar aqui o que é que acontece. Bom, primeiro, o que é o Bootstrap em si, né? O Bootstrap eu gostei bastante desse exemplo aqui, muito simples, que tem nesse site Statistics by Jim. Então, ó, ele imagina o seguinte, ó, imagina que você fez 5 ensaios, então ensaios de resistência, o primeiro ensaio deu 1, resistência 1, segundo 2, segundo 3, segundo quarto 4, quinto 5. Daí o que você vai fazer? Você vai criar várias simulações. Em cada simulação você vai pegar 5 destes valores e você vai permitir repetição. Então, o primeiro, seleciono randomicamente desses 5, peguei aqui o 1. Randomicamente de novo, eu posso ter o mesmo de novo, ó, peguei o 3. Depois, seleciono randomicamente, peguei o 3. Seleciono randomicamente, peguei o 3 de novo. Seleciono randomicamente, peguei o 5. E daí depois um outro grupo de ensaios. E de novo é a mesma coisa. Então o que eu vou ter aqui? Ó, no meu caso eu tenho 4. Nesse teu caso aqui, que a gente vai poder usar o computador, a hora que for fazer o Bootstrap, eu vou fazer de 100 mil. Então eu vou fazer 100 mil blocos deste daqui, só que na verdade eu não tenho 5, mas eu tenho o N meu aqui, está sendo de 20. Tá? Então eu tenho 20 valores, eu vou ficar rearranjando eles de tal forma que eu tenho vários grupos, 100 mil grupos. Tá? Então, relembrando, né, o que a gente vai fazer? Vai criar esses valores aqui. Notem que o MATLAB já traz uma rotina, não seria uma rotina difícil de fazer, bem simples na verdade. E essa Bootstat, então no Bootstat ele vai pegar e tirar os valores estatísticos, médios e o padrão e assim por diante, para um número que você for fazer de simulações, que nem se fosse aqui, eu pediria 4. No meu caso, eu vou pedir 100 mil. E daí aqui bootfun é o que você quer saber, e D é quem que é o teu grupo original, tá? Só que usar esse bootstat aqui eu não acho tão interessante sem saber qual que é o intervalo de confiança. Então tem um jeito de fazer tanto o bootstrap quanto o intervalo de confiança, que é essa CI aqui, Confidence Interval, e você usa essa função bootCI de uma vez, tá? E é isso que eu vou estar fazendo com vocês. Então, ó, aqui tem uma bootstrap. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e já copiar aqui, ó, bootCI. Vou copiar isso aqui inteiro, ó. Eu vou mostrar para vocês como utilizar e também como interpretar. Então, ó,
O que eu vou ter? Ter que completar o que está aqui. Primeira coisa que eu preciso falar, quantos grupos eu vou criar, né? Então, de novo, naquele site eram 4, aqui eu estou usando 100 mil. Próxima coisa, eu preciso saber o que é que eu quero saber. Então aqui, ó, você tem que colocar arroba, isso aqui a gente chama de um handle, para, seja lá o que for a tua variável, então x, e as funções que eu chamar do MATLAB é a função min de x, e na segunda coluna eu vou colocar o desvio padrão. Poderia ter colocado aqui alguma outra coisa, mediana, suponhamos, de x, né? Eu posso chamar, usar o handle de tantos que eu quiser, ele vai organizar aqui no bootstat, vai ser uma matriz de 100 mil linhas por duas colunas. Uma vai ter média, outra vai ter desvio padrão. E aqui, qual que é o meu original? O meu original ó, é esse R, que eu gerei 20 valores desta distribuição log normal. Olha, vamos pegar aqui para você entender bem, vamos pegar e fazer uma figura, eu vou fazer aqui ó, um histograma, em que nesse histograma eu vou pedir o bootstat, ou seja, isso daqui, eu vou querer a linha, coluna 1, então eu vou querer média. Para você entender o que é que está acontecendo, aqui no próximo eu vou pegar aqui todas as linhas, coluna 2. Então, vou fazer um histograma para média, um histograma para desvio padrão. Vou tirar esse return. Vou colocar ele aqui de baixo, que ainda tem mais umas coisinhas escondidas aqui. Então, ó, vamos rodar. Ele demora um pouco, e veja que ele está organizando 100 grupos, tirando a média de cada grupo, tirando o desvio padrão de cada grupo, e é isso que ele vai te mostrar aqui. Ó. Então, esse aqui você já conhecia. Esse daqui, ó, veja que eu tenho um gráfico, ele se aparenta muito de uma distribuição normal. Isso eu já vou explicar por quê. Mas veja, aqui estão todos os valores de média e a frequência com que eles apareceram, né? Então veja, ó, o 200 é o que eu informei, ele está aqui. Está aparecendo aqui, ó. Veja que não necessariamente ele vai estar exatamente sobre o pico dessa função. E depois eu vou para a próxima figura, desvio padrão, é 40, o que eu informei. E ó, veja que ele está por aqui, não necessariamente está no pico. O que é isso aqui? É uma PDF, bom, é um histograma do teu desvio padrão, esse daqui da tua média. Veja, nem sempre isso daqui é alguma coisa tão útil, mas com intervalo de confiança, daí sim fica muito útil. Outra coisa que eu quero comentar, tá vendo que isso aqui está chegando a uma distribuição normal? Isso daqui existe um teorema, que é o teorema do limite central, e com esse teorema você consegue provar que, na verdade, se você tirar a média de inúmeras vezes de uma população, você vai chegar numa função normal, tá? Então, era como era esperado. Vou tirar o return, porque é o seguinte, ó, eu já deixei aqui preparado umas figuras um pouco mais bonitas. Então, histograma, só que agora eu vou normalizar para PDF. E daí eu coloquei aqui, ó, CI é o intervalo de confiança, o mínimo e o máximo para a média, mínimo e o máximo para o desvio padrão, que é essa segunda histograma que eu fiz. E também coloquei aqui a média das médias, a médias do desvio padrão em azul pontilhado. E a próxima figura também vou colocar todas as médias, todos os desvios padrões. Então vamos rodar aqui só para você entender o que eu estou querendo fazer, mostrar. Então, bom, nem precisava ter feito de novo, né, a simulação, mas tudo bem, está rodando aí. Ó, então, seguinte, isso aqui você já sabia, ó, agora esse histograma ficou mais interessante, ó. A média de todas as médias está aqui em pontilhado azul, está próximo aí dos 200. E esse intervalo de confiança, ele diz o seguinte, tem 95% de chance da sua média verdadeira estar aqui neste intervalo, que é de 187 até 228, alguma coisa assim. Ó, então, 95% de chance de estar nesse intervalo. É verdade, né? Ó, é 200 e realmente está nesse intervalo aqui. Tá aqui, ó, 95% de chance. Realmente deu certo. Próxima figura, ó, está mostrando o seguinte. Isso aqui é a PDF para os desvios padrões e diz
tem 95% de chance de estar entre 37 e 66, suponhamos, 37 e 66, na verdade é 40. Legal, é isso mesmo. Então veja que você consegue, de uma forma muito simples, só reordenando, você consegue ter qual que é o intervalo de confiança da tua média, do teu desvio padrão, e você com isso consegue, com um pouco mais de critério, assumir qual que é a média e qual que é o desvio padrão para a tua função, se você tem poucos ensaios. Essa aqui é o interesse. Tem pouco ensaio? Então faça um bootstrap e com isso você compara com a média de desvio padrão do bootstrap e daí sim você fala, bom, agora eu sei o que eu estou falando. Aqui também eu plotei a média pelo desvio padrão, ou seja, cada grupo teve uma média e um desvio padrão vira um pontinho desse. Então, ó, 200 está por aqui, 40 está por aqui, ó, ou seja, o verdadeiro está em algum lugar por aqui, né? Muito bem, isso também é muito interessante. Então veja, de novo, tem pouco ensaio, usa o Bootstrap e compara a média dos seus, que nem aqui, 20 ensaios, com a média desvio padrão, com a média desvio padrão do teu Bootstrap. Se der muito diferente, alguma coisa está errada, tá? Tem uma outra instância que a gente também utilizou isso daqui, um pouquinho diferente. Ó, esse daqui é um artigo que a gente publicou na Earthquake Spectrum. A primeira autora foi a Andrea, depois o Gonzalo e também o José Inaldi. E aqui a gente usou para um detalhe um pouquinho diferente o Bootstrap, que também é interessante. Ó. A gente tinha aqui a cidade de Manaus e a gente queria saber qual que eram as tipologias que eu encontrava na cidade de Manaus, as tipologias de prédios, né? Então existem tipologias, que nem tem uma que chama C3L. Então são nomes, né? São edifícios, 3 andares, não sei o que, assim, sabe? Então, o C3L tem aqui o número, a gente foi contando no Google Maps, tá? Então, ó, o número e a área. Então, que nem aqui, ó, eu tinha encontrado 20 que ia de uma área de 200 até 400 metros quadrados. E assim por diante. Só que acontece, isso daqui foi feito no Google Maps, imagina um aluno selecionando e vendo a área, de fato, você tem uma preocupação aí quanto o quão confiável é essa informação. Mas daí o que a gente fez? Chega no final, tem aquele grupo, aqui tinha, não sei, vou chutar aí umas 200 medidas, e daí eu faço o bootstrap, eu encontro qual que é a média das médias, e também qual que é o intervalo de confiança. E veja que o intervalo de confiança ele é muito pequeno, portanto a tua média está por aqui, então legal, é por aqui mesmo que a gente vai, né? E os outros também. Então se essas barras laranjas, que são intervalo de confiança, estão muito próximas, quer dizer que a tua média aí, ela não varia tanto e eu posso confiar nestes dados. Veja que é mais uma aplicação. Além da aplicação, se você tem poucos ensaios, se você tem poucos dados. Bom, muito obrigado, espero que seja útil para vocês. Até mais, tchau, tchau.